Então, queria dar bom dia e agradecer a Mônica, agradecer a Alessandra, ao Júlio, todo mundo do Centro Loyola, Hotel. Essa oportunidade de estar aqui, para mim, é uma alegria enorme, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com o Centro Loyola. Então, eu vou começar a compartilhar aqui um pouquinho a minha tela, falando. Eu queria que... A Alessandra está conseguindo ver a tela já? Sim, tá tudo certo. Ok. Então, vou falar um pouquinho de mim rapidamente e como que esse conceito, né, de inteligência espiritual veio a entrar na minha vida, né? Então, assim, inclusive queria agradecer muito pela sugestão do título da palestra, né, O Mundo Espiritual, uma vida a ser conquistada. Inclusive, quando eu programei a palestra, enfim, pensei no conteúdo, pensei na ementa, enfim. O título que eu tinha pensado, que eu tinha dado, era um título bem mais simples do que esse, né? Espiritualidade e inteligência espiritual, questionamentos, conceitos e habilidades. Então, era um título muito simples. E quando me veio a notícia, né, a informação da Mônica, que esse título tinha sido escolhido, eu falei, nossa senhora, como é que eu vou falar sobre isso agora, né? Porque é um título muito bonito, né? E um título muito profundo, né? Então, o que é o mundo espiritual? É uma vida a ser conquistada, né? Então, sem dúvida, né? É uma vida a ser conquistada. E quando eu comecei quando eu mergulhei um pouco mais nisso, eu percebi também que é uma vida que nos conquista, né? Esse mundo espiritual é uma vida que conquista a gente também. Então, não é só a gente vai conquistar esse mundo, a gente vai conquistar essa vida conquista a gente também, né? Então, quando a gente se mantém aberto, né, aos mistérios do mundo, aos mistérios de Deus, a gente encontra esse alinhamento com o universo, com Deus, né? Ou como os inacianos falam, né? Quando a gente está aberto à vontade de Deus para nós, né? Então, quando essa vontade de Deus se alinha com a nossa, ou quando a nossa se alinha com a dele, é como se fosse uma única vontade, né? Então, eu vou falar um pouquinho hoje, né, como a espiritualidade entrou na minha vida, né? Falar um pouquinho do meu mestrado, porque isso foi algo que foi muito importante, e vocês vão entender por quê. Em seguida, um pouquinho de como quando os exercícios espirituais entraram na minha vida. Em seguida, como a inteligência espiritual, né, entrou na minha vida, né, e como que a partir de um mestrado, a partir de uma graduação em arquitetura, trabalhando com projeto, eu fui agora estar nessa área de trabalhar com pessoas e inteligência espiritual e as outras inteligências, né? E um pouquinho do que é, como é uma prática espiritual na vida diária, né? Diferente, por exemplo, da espiritualidade naciana, que todos aqui já conhecem, alguns praticam há anos, né? E aí, no final, vou mostrar o que é a inteligência espiritual, o modelo de inteligência espiritual, segundo a autora da ferramenta, que é uma norte-americana, chamada Cindy Wigglesworth, né? E como é que isso aí funciona. Bom, então, um pouquinho de como a espiritualidade, né, o primeiro contato que eu tive com digamos assim, com uma vida contemplativa, né? Eu fiz o meu mestrado, eu comecei o meu mestrado em 2002, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, e eu estudei a obra de um arquiteto brasileiro chamado Francisco Bolonha. Francisco Bolonha nasceu em Belém do Pará, em 1923. E eu buscava compreender como se dava um processo de projeto, de uma forma muito ampla, muito geral, né? Como um arquiteto pensa, como um arquiteto tem o seu processo criativo, né? Como é que ele cria seus projetos, como ele cria suas obras. Será que o seu pensamento fica impresso nas suas obras? Né? E indo um pouco mais além, se esse pensamento efetivamente está lá impresso, construído junto com as obras, como é que as pessoas que habitam aquele espaço, como os usuários daquele espaço, entendem aquela obra?
Será que eles enxergam aquele significado que o arquiteto quis dar para aquela obra? Né? Então, para humanizar isso, eu precisava também trazer isso um pouco mais, dar mais concretude a essa minha vontade de investigação. Então, eu escolhi esse arquiteto e a obra dele. Na época, ele era vivo ainda, e a minha pesquisa incluiu diversas entrevistas com ele, né? Então, eu buscava nessas entrevistas compreender a maneira como ele pensava, conhecer a linguagem dele, como era o seu projetar, né? Como ele expressava esse pensamento arquitetônico. Será que ele trazia coisas da vida dele, né, do histórico dele de vida, para dentro dessas obras? Como é que isso se manifestava, né? E como é que isso se traduzia nas obras construídas, né? E como a obra fala também, né? Então, de toda a obra dele, eu escolhi esse mosteiro, que é o mosteiro de Nossa Senhora das Graças, em Belo Horizonte. É um mosteiro beneditino feminino, que levou praticamente 50 anos para ser considerado como concluído, né? E essa obra traz muito do que foi a carreira dele. E para eu conseguir estudar essa linguagem um pouco mais, eu precisei também estar com as habitantes desse mosteiro, com as moradoras desse mosteiro. Então, eu precisei conversar muito com as monjas também, com as moradoras do mosteiro, com as monjas beneditinas. Então, a minha aproximação metodológica foi uma aproximação fenomenológica, né? Eu procurei enxergar esse mosteiro, essa obra, por diversos pontos de vista. Não só o ponto de vista do arquiteto, não só o ponto de vista das monjas, mas todos juntos, o meu ponto de vista também, né? Então, eu precisei ter a minha experiência desse mosteiro. Então, eu acabei me hospedando no mosteiro em 2 ocasiões, né, para conhecer de perto o que é uma vida contemplativa, o que é uma vida da ordem beneditina, né, como é que são as regras, enfim, como é o modo de vida delas. Então, eu precisei estar muito perto disso para entender a visão de mundo delas, né, a visão de mundo do arquiteto, que eu também, né, conversando com ele, enfim, tal. E eu vivi nesse período um tempo de interiorização muito grande, né? E isso abriu a minha percepção. Você quer vir aqui, Pia? Isso abriu a minha... Ops, tem alguém com o fone aberto aí, com o som aberto. Então, isso abriu a minha percepção de mundo, né? Eu ampliei a minha visão, né, ao longo do tempo, e eu conheci essa vida mais silenciosa, mais contemplativa, e gostei muito, né? Me identifiquei muito com isso, né? Então, essa dimensão de introspecção, que eu já tinha, na realidade, sempre gostei de um silêncio, eu vi ali uma coisa diferente, né? E eu comecei, nessa época eu estava um pouco afastada da religião, enfim, da igreja, e foi um comecinho aí de retorno a esse mundo, né? Então, esse foi meu primeiro contato, assim, mais formal com uma vida de espiritualidade, né? Então, eu conheci mais de perto a espiritualidade beneditina. Então, assim, eu comentei aqui agora sobre visão de mundo, né? Então, ter noção da própria visão de mundo é, inclusive, uma habilidade de inteligência espiritual dentro desse modelo que eu vou trazer para vocês, né? E foi preciso, e quando a gente conhece uma visão de mundo diferente, o que pode naturalmente acontecer é a gente ampliar a nossa, né? Ter uma visão mais expandida de uma realidade que a gente não conhecia, uma realidade que pode trazer benefícios para nós também, mesmo que seja uma visão muito diferente da nossa. Não tem problema isso, né? Então, aí, agora eu vou falar um pouquinho de como a inteligência espiritual, né, entrou na minha vida, né? Então, como é que a partir de uma graduação, por exemplo, né, há 26 anos atrás, em arquitetura, trabalhei com projeto a vida inteira, né, com transformação, com mudança, como é que eu, dali, fui parar, né, fui decidir estudar e me certificar nessa área de desenvolvimento humano, né?
porque realmente é uma migração, mas eu também continuo honrando toda a minha experiência anterior como arquiteta, como gerente de projeto. Então, como é que foi isso? Em 2017 para 2018, eu fiz uma prova para me tornar gerente de projeto pelo PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos dos Estados Unidos, para abrir um pouco as minhas possibilidades profissionais, né? Ampliar as minhas possibilidades. Então, consegui obter a certificação e logo em seguida eu comecei a desenvolver um trabalho junto ao PMI do Rio de Janeiro sobre liderança transformacional. E nesse trabalho eu falei, vou trazer um pouco da inteligência emocional e da inteligência espiritual. Porque quando eu precisei estudar para fazer a prova do PMI, porque é uma prova que a gente faz para obter a certificação, fala-se muito em inteligência emocional. Muito, muito, muito. E eu vi que inteligência espiritual não era algo que estava ali no radar, né, do PMI. E eu já tinha lido um pouco sobre isso, né? Não exatamente como eu trabalho com isso agora, mas era um livro, eu já tinha lido o livro sobre isso. Então eu falei, vou juntar isso tudo, e acabei fazendo esse trabalho e me certificando também. 6 meses depois que eu participei dessa mentoria com o PMI, eu conhecia, durante esse trabalho, a teoria da Cindy Wigglesworth, que fala de inteligência espiritual a partir de um determinado ponto de vista, né? E vários autores já escreveram sobre isso, tá? É um tema que é recente, é um construto recente, não existe consenso para a definição do que é a inteligência espiritual. O que eu vou trazer aqui para vocês é uma visão que foi baseada em um sistema de conhecimento, em uma pesquisa vasta que ela fez. Eu fiz uma pesquisa também e escolhi trabalhar nessa linha que ela trabalha, porque eu achei bastante objetiva, bastante pragmática, e serviria muito para o trabalho que eu queria desenvolver profissionalmente, com equipes, trabalhando com diferentes equipes nos projetos, né, como que eu poderia trazer essas habilidades para o dia a dia de outros profissionais, sem necessariamente falar em uma determinada espiritualidade específica dentro de algum sistema de crença específico, né? Então, uma linguagem que vocês vão ver é uma linguagem aberta, uma linguagem neutra, e que funciona e que cabe em vários sistemas de crença diferentes, né? Então, antes de definir o que é a inteligência espiritual, eu vou pedir para vocês que já chegaram aí, que vocês pensem, por exemplo, quem são aquelas pessoas que vocês consideram como líderes espirituais? Quem são as pessoas que vocês acham que inspiram a vida de vocês de alguma forma? Não importa se é uma pessoa que está viva, se é uma pessoa que já morreu, se é uma figura pública, se é alguém real, ou se é, por exemplo, algum personagem de algum filme, né? Eu não estou conseguindo verificar no chat, mas muitas vezes essa pergunta já foi feita pela autora da ferramenta, né? Então, quando a gente... Eu vou tentar ver aqui no chat o que vocês colocaram, né? Então, Santo Inácio, Thomas Merton, né? O Papa Francisco, né? Tem muita gente... minha avó materna, né? Então, são aquelas pessoas que, de alguma forma, dizem muito para nós, né? Quem são aquelas pessoas que têm uma presença quando a gente está precisando conversar? A gente, só de chegar perto daquelas pessoas, a gente já melhora, né? Ou então, quem são autores de livros que, por exemplo, que inspiram a gente, né? Olha lá, muitas vezes o Papa Francisco aparece, Jesus aparece muito, Buda aparece, enfim. Então, o que a gente vê, né, com essa situação, né? Que as pessoas que aparecem, que as figuras que aparecem, que os nomes que aparecem, são sempre os mesmos, né? Com poucas variações, né? Claro que sempre tem um membro da família que vai ser aí o seu membro da família, não tem o menor problema. Então, quando ela resolveu
ela, a Cindy, resolveu criar esse construto, ela fez essa pergunta para muita gente, né? Então, e aí depois disso ela pensou, que características essas pessoas têm? O que faz essas pessoas serem tão admiradas? Né? Que tipo de comportamento que elas têm? Aí agora eu faço uma outra pergunta para vocês. Que características que essas pessoas têm que vocês admiram? Né? Vamos ver aí no chat o que está rolando. Bondade, humildade, clareza, são pessoas verdadeiras, são líderes, um profundo amor ao próximo, compaixão, integridade, justamente isso. Então, quem não gostaria de ser um pouco mais assim? Ninguém, né? Todo mundo quer ter um pouco mais dessas características no seu dia a dia. Agora, como que a gente faz para chegar lá? Isso aí, o como é que é a questão, né? Que às vezes a gente passa muito tempo desconectado disso. A gente entende isso como uma coisa lá do outro, né? É algo que me inspira e tal, mas que está lá muito fora de mim. Como é que será que eu consigo trazer isso no meu dia a dia? Né? Então, isso foi algo que ela, a Cindy, que trabalha na área de recursos humanos, quis fazer, né, profissionalmente. Então, ela se baseou, na verdade, qual foi a grande dificuldade dela? Né? Como é que eu trago isso para dentro do mundo corporativo? Né? Como é que eu trago essas características de todas essas pessoas? Como é que eu traduzo isso em ferramentas, né, que as pessoas possam fazer como exercício, sem necessariamente trazer religião para dentro do trabalho, né? Porque religião é um tema delicado. Existem muitas religiões, existem muitas maneiras diferentes da gente se tornar uma pessoa melhor, né? Então, a maneira que ela conseguiu verbalizar isso, né? Deixa eu passar o próximo slide, e vocês vão ver que na pesquisa dela, as características são sempre as mesmas também, são sempre essas que vocês todos já colocaram: gentileza, humildade, honestidade, integridade, lealdade, perdão, enfim, tudo isso que está na tela são as características que todo mundo enxerga, né? Então, o que tem de especial aí, né? A gente reconhece quando a gente se depara com uma expressão mais elevada de humanidade, né? Então, isso aí foi algo que... E uma palavra que sempre aparece também é o amor, que muitos de vocês colocaram aí, né? Essas pessoas expressam amor em todas as suas ações e decisões, né? Então, o desafio dela foi como eu traduzo isso, como eu posso contribuir para que pessoas comuns dentro do ambiente de trabalho consigam expressar mais amor no mundo, né? Tanto individualmente como coletivamente, né? Como que eu vou ser objetiva nisso? Sem ficar viajando, o amor, né? Mas vamos trazer isso para a nossa realidade, para o nosso mundo profissional. Né? Então, essa palavra amor é uma palavra muito ampla, né? Então, quando ela fazia a pesquisa dela, ela se deparou com essa parábola do Oriente, que descreve o amor como um pássaro com duas asas. Uma é a sabedoria e a outra é a compaixão. E se uma delas quebra, o pássaro não voa mais, né? Ele não consegue voar. Então, a teoria dela é focada em comportamento. Como ela vai fazer para esse amor ser traduzido em ações, em comportamentos, que são aquelas características que a gente viu dos líderes espirituais, né? Então, o que essas pessoas têm além do QI, além da inteligência emocional, que vai provocar, vai trazer atitudes com mais amor no dia a dia, né? De uma forma prática e objetiva, lembrando que isso foi criado muito para ser colocado no meio corporativo. Então, utilizando essas duas palavras-chave, ela acabou chegando na definição dela, que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Então, o que ela fez? Né? Ela procurou se basear
em conhecimento, ela bebeu de diferentes fontes, tá? Não só a experiência própria dela com isso, porque para ampliar justamente a visão de mundo, né? Ela bebeu em diferentes pontos e ela se aproximou desse conceito, dessas características, a partir de múltiplos pontos de vista. Então, ela pesquisou psicologia, pesquisou as grandes religiões, pesquisou a ciência, a filosofia, né? Então, a linguagem que ela traz é uma linguagem neutra. Ela é neutra e ela é amigável a qualquer sistema de crença, né? Então, se alguém me pergunta, eu sou ateu, será que eu posso desenvolver a minha inteligência espiritual? Pode desenvolver a sua inteligência espiritual. A gente, no acompanhamento do desenvolvimento das habilidades, a gente vai focar em comportamento, a gente vai focar em qual é a nova maneira de ser que eu gostaria de atingir, né? E, ao mesmo tempo, são habilidades que eu posso trabalhar, posso acompanhar as pessoas dentro do sistema de crença daquela pessoa. Então, se a pessoa é católica, a gente vai trabalhar dentro do catolicismo. Essa teoria funciona no mundo inteiro, então, judeus, muçulmanos, enfim, é neutra e é amigável a receber qualquer pessoa de qualquer credo, né? Então, pensando lá sobre aquelas palavras, né, sabedoria e compaixão, ela chegou a essa definição. Então, para ela, na visão dela, a inteligência espiritual é a capacidade de agir com sabedoria e compaixão, mantendo a paz interior e exterior em qualquer circunstância. E aí a gente se pergunta, por exemplo, e a gente colocando um pouco isso agora dentro da espiritualidade naciana, dentro aqui do cristianismo, se a gente pensa, por exemplo, em Jesus, quando Jesus teve raiva e expulsou os vendilhões do templo, né? Será que ele agiu com sabedoria e com compaixão? Sim. Ele manteve a paz interior e a paz exterior. A gente pode olhar para isso de diversas maneiras. Eu posso olhar para isso e dizer, naquele momento específico, ele precisou agir de uma forma mais veemente, né? Ele precisou colocar para fora tudo que ele estava sentindo. E logo depois ele retomou a paz interior dele, né? Retomou a paz exterior dele também. Então, até quando a gente lê uma definição, a gente treina a nossa capacidade de entender a visão de mundo do outro, a gente treina a capacidade de entender a nossa própria visão, né? Estar aberto a uma opinião diferente da nossa e que abraça uma outra verdade diferente da nossa. Então, se a gente para pensar isso no meio corporativo, isso num diálogo, né? Até hoje em dia com outras questões que estão aí na sociedade, são habilidades que vão facilitar a nossa comunicação, nosso caminhar aí no dia a dia, né? Então, assim, ligando agora a inteligência espiritual com outras inteligências, né? Então, teoria das inteligências múltiplas. Eu também não vou trazer todos os autores que falaram sobre isso, eu vou trazer o exemplo do Howard Gardner, que foi quem, pela primeira vez, em 1983, falou sobre as inteligências múltiplas, né? Então, essa teoria ficou famosa quando ele lançou o livro dele, que se chama Estruturas da Mente, né? A teoria das múltiplas inteligências. Então, nesse livro, ele vai descrever 7 tipos de inteligência, 7 linhas de inteligência diferentes, né? Lógica matemática, linguística, espacial, musical, né? Intrapessoal e interpessoal. Essas duas são as duas inteligências que passaram depois a ser conhecidas como a inteligência emocional, né? Então, por exemplo, o que seria a inteligência intrapessoal? Intra de interior, interna, tem a ver com as nossas capacidades de introspecção, né? Com as nossas capacidades de autorreflexão, né? Será que eu reconheço meus pontos fracos? Eu sei quais são os meus pontos fracos? Ou as minhas oportunidades de crescimento, que é uma outra maneira de olhar, né? Ao invés de a gente falar meu ponto fraco, eu olho para aquilo ali, poxa, aqui é uma área que eu posso me desenvolver, eu tenho oportunidade de crescimento aqui. Quais são os meus pontos fortes, quais são os meus dons, os meus talentos, né? Então, isso é
um pouco do domínio da inteligência intrapessoal. E a inteligência interpessoal, né? Então, é aquela nossa capacidade de entender, não só a capacidade, mas a nossa sensibilidade aos humores do outro que está perto da gente, né? Aos sentimentos do outro, aos temperamentos, né? Que motivações o outro tem, como eu consigo, dentro de um grupo, motivar esse grupo, né? Então, quem tem alta capacidade, alta inteligência interpessoal, normalmente consegue cooperar muito, trabalhar em grupo, por exemplo, né? Se comunicam de forma eficaz, né? Tem empatia em relação aos outros, né? Então, todas aquelas inteligências, né? Eu uso no trabalho, eu escolho 4, né? Então, que é também como isso está visto dentro da SQ21. Né? A gente vai olhar para 4 inteligências específicas, né? E por quê? Qual é a praticidade, né? Se a gente for falar em objetividade, praticidade, que eu comentei antes, qual é o valor prático de se ter noção quantas inteligências o ser humano tem, né? Quantas inteligências eu tenho, né? O que as pessoas comuns têm aqui, por que precisam entender que a gente tem, por exemplo, 4 linhas de inteligências que são chave para o nosso desenvolvimento, né? Por que essas 4 aí são as consideradas chave para o nosso entendimento, né? Para o nosso desenvolvimento? Né? Pelo simples fato de que essas 4 estão ligadas ao que todo ser humano comum, né? Qualquer um, poderia ou deveria se preocupar, né? Para ter uma vida melhor. Então, essas 4 são fundamentais para nós, né? E a gente pode olhar para essas 4 inteligências de 2 maneiras. Uma é entendendo assim, como está na tela, com um modelo de barras verticais, de linhas verticais, então são linhas independentes de inteligência. Então, uma pessoa pode ser muito desenvolvida em relação ao seu QI e ter uma inteligência emocional menos desenvolvida, né? Então, isso, por exemplo, a inteligência física, né? É fascinante como essa inteligência também está muito ligada às outras, né? Principalmente nos nossos primeiros anos de vida, né? Então, o outro modelo, né? Que a gente pode olhar para essas 4 inteligências, é esse modelo que vai olhar o desenvolvimento humano cronologicamente. Então, essas inteligências e esse modelo vai trazer aonde está o foco cronologicamente, né, do desenvolvimento dessas inteligências enquanto a gente amadurece. Né? Então, cada etapa do desenvolvimento humano vai subindo a pirâmide. Né? Então, por exemplo, na primeira infância, né, o quanto de habilidade corporal um bebê precisa aprender a ter, né? Quando ele começa a virar a cabecinha para um lado, virar a cabeça para o outro, aprender a engatinhar, aprender a andar, né? Depois, nos anos da escola, o foco é o desenvolvimento da nossa cognição, da nossa inteligência verbal, linguística, né? Matemática. Mas ao longo, né, do final aí da adolescência, início da vida adulta, é quando a inteligência emocional é demandada de nós, né? Quando a gente termina a faculdade, quando a gente vai começar a trabalhar numa empresa ou trabalhar em algum lugar com outras pessoas, quando a gente está aí também nos nossos relacionamentos, muitas pessoas casando aos 22, 25, 30 anos, né? E que formar uma família, o quanto de inteligência emocional a gente precisa, né, para viver, né, numa família, para ter uma família ou para, né, estar em comunhão com outras pessoas em outros lugares, né? E a inteligência espiritual, ela vai ser, então, a última das inteligências a aflorar no ser humano, né? Então, aí a partir aí de talvez 30, 35 anos, né, é um período aí que a gente pode considerar que a inteligência espiritual aflora, né? Isso não é uma idade 100% certa, tem gente que consegue, que começa a desenvolver isso mais cedo, e tem adultos que demoram mais para desenvolver isso, tá? E nessa hora que começam a aparecer para a gente questões sobre sofrimento, propósito, né? Então, assim, eu já cheguei, né, digamos assim, cheguei num certo ponto em que eu já tenho a minha família, eu tenho meu emprego, eu tenho a minha profissão, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. E aí? Aquela sensação de que será que não está faltando alguma coisa? Então, nessa hora,
que o que pode ajudar é o desenvolvimento da inteligência espiritual, né? É uma das coisas que pode ajudar, tá? Dentro aqui dessa teoria. Então, eu enxergo a inteligência espiritual não como separada das outras, tá? Mas como se fosse uma inteligência de coroamento. Todas as inteligências estão interligadas, as linhas de inteligência, elas vão se desenvolver de maneira separada, entretanto, são interdependentes. O que você desenvolve numa inteligência vai influenciar as suas capacidades em outra inteligência, né? Então, tem algo aí sobre a inteligência espiritual que vai tornar a gente mais consciente da nossa inteligência física. Como é que eu trato o meu corpo? Como é que eu cuido do meu corpo? Quais são os sinais que o meu corpo me dá? Né? Não só em termos de saúde, se eu vou ao médico, se eu bebo água, mas outros sinais mais sutis, né, que requerem aí de mim um silêncio, uma interiorização, um conhecimento profundo a meu respeito, né? Como é que isso está muito interligado, né? E a inteligência espiritual, ela vai amplificar as nossas capacidades outras das nossas inteligências, né? Então, quais seriam os benefícios da inteligência espiritual, né? Como eu já comentei, né? Amplifica as nossas outras inteligências, né? Vai auxiliar, por exemplo, as nossas tomadas de decisão, né? Vai tornar a gente pessoas mais abertas, né? Abertas à mudança. Então, por exemplo, que mudança tão gritante aconteceu com o mundo inteiro, né? A partir do início do ano passado. Né? O que esse coronavírus veio trazer para nós? De mudar a nossa rotina completamente. Né? E como eu lidei com isso, né? Aonde eu me ancorei. Né? Eu me ancorei na minha espiritualidade, eu me ancorei na minha religião, eu me ancorei nos meus relacionamentos, eu me ancorei em fatos que eu busquei a respeito da doença, que a ciência diz. Né? Então, existem diferentes formas da gente se conectar com algo que vai trazer para nós uma certa tranquilidade, né? Então, desenvolver a inteligência espiritual é uma delas, né? Então, outros benefícios, felicidade, mais alegria, né? Mais significado na vida, menos ruminação, menos sofrimento, né? Isso não significa que a minha vida vai virar uma vida cor-de-rosa, claro que não, né? A vida vai continuar sendo a vida vai continuar apresentando desafios, inclusive cada vez maiores, né? Quando a gente acha que chegou num determinado ponto, a vida vem e mostra que a gente ainda tem um caminho a conquistar, né? E por isso esse comprometimento da gente continuar aí no nosso desenvolvimento, né? Bom, e aí a gente vem trazer agora a espiritualidade, né? O que é a espiritualidade? Então, dentro da teoria, né, do SQ21, ela também buscou uma definição de espiritualidade. Por que isso? Porque ela queria levar isso também para o meio corporativo e diferenciar essas conceituações era muito importante, para que não houvesse ali resistência, porque muita gente sabe, né, a gente que inclusive pratica a espiritualidade, a gente conhece as nossas resistências. O ser humano, às vezes, resiste ao crescimento espiritual. Né? E o que será que essa minha resistência diz sobre mim, sobre o mundo, né? Será que eu consigo olhar para essas minhas resistências? Né? Então, a definição dela de espiritualidade é uma necessidade inata do ser humano de estar conectado com algo maior do que ele, algo que ele considera divino, algo que ele considera de uma nobreza excepcional. Né? Então, essa noção de espiritualidade que pode acontecer dentro de uma religião, pode estar dentro de uma prática específica, como, por exemplo, a espiritualidade naciana, a espiritualidade beneditina, tantas outras espiritualidades do Ocidente, assim como existem espiritualidades, né, do mundo oriental, né, o budismo, espiritualidade no yoga, né? Então, cada pessoa vai aí escolher a maneira como vai se relacionar com algo que ela considera divino. Muita gente considera, por exemplo,
o que é esse algo maior? O que é essa coisa que eu considero divina? É a natureza, é o universo, a Mãe Terra. Então, dentro dessa linguagem, a gente aceita esse tipo de coisa, porque é essa conexão que vai fazer com que a pessoa, né, tenha uma outra relação no mundo. Então, se a gente para pensar, né, uma vez definido dentro dessa teoria o que é a espiritualidade, a gente também enxerga que são duas dimensões. Tem uma dimensão vertical, que é essa conexão que eu vou buscar com algo que eu acho que é maior do que eu, que está fora de mim, né? Eu preciso sair de mim para entrar em contato com essa outra coisa que vai me trazer uma paz, né? Vai me trazer um direcionamento. E tem uma dimensão horizontal também, né? Então, como é que eu trago essa minha conexão no meu dia a dia, na minha conexão com o outro, na minha conexão com o próximo, com a vida, na minha conexão, minha relação com o planeta, né? Então, a gente juntando isso, a gente chega um pouco perto do que é um serviço sagrado, né? Então, muitas pessoas trabalham com serviços que são considerados sagrados, sem necessariamente estarem dentro de uma religião ou sendo pessoas que se ordenaram, enfim, ou em outras religiões que são pessoas que são investidas naquela religião ou naquela espiritualidade, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa num hospital que trabalha, um hospital que é especializado em tratamento de câncer, cuja missão é acabar com o câncer no mundo. Então, que paradoxo é esse? Então, se eu acabar com o câncer no mundo, todas essas pessoas que trabalham no hospital, o hospital vai deixar de ser necessário. Mas o quanto isso é importante para a humanidade, né? Então, sem inserir uma religião, sem inserir uma crença, esse hospital, por exemplo, trabalha, tem um serviço sagrado, está a serviço da humanidade, né? Também. E aí a gente vem, né, pensando que essa necessidade inata do ser humano de estar conectado a algo maior, né? Então, quando a gente pensa, né, que Jesus Cristo volta e meia se retirava, volta e meia precisava de um silêncio, para onde ele ia, né? O que ele ia buscar? Ele ia buscar essa conexão. Ele ia buscar essa conexão longe do mundo, para que ele pudesse voltar para o mundo e agir com sabedoria e compaixão, né? E agir com amor. Né? Então, essa necessidade é inata, todo ser humano tem. Algumas pessoas têm isso mais aparente, mais desenvolvido, enfim, lidam mais com isso de uma forma mais natural, e outras pessoas não. Né? Mas isso a gente nasce com isso. Né? Então, se a gente for parar para pensar agora, né, vamos ver esse slide aí, por exemplo, a Lua como sendo algo divino. Tá? Não estou dizendo que a Lua é algo divino, mas vamos pensar, exercitar aqui a nossa visão, entender uma visão de mundo diferente da nossa. Né? Então, se eu enxergo a Lua como divino, como sagrado, eu posso enxergar as diferentes religiões como diferentes dedos que apontam para a Lua a partir de diferentes lugares, a partir de diferentes direções. Né? São caminhos distintos. Né? Então, entretanto, apesar dos caminhos serem distintos, eles querem chegar ao mesmo lugar. Eles buscam essa mesma conexão com o divino, em linguagens completamente diferentes. Né? Então, essa espiritualidade é comum ao ser humano, né? Essa questão de se conectar com algo maior. Né? Então, por exemplo, quais são as outras maneiras que a gente tem de se conectar com algo maior? Né? Então, para mim, pessoalmente, passar tempo na natureza também é um exercício de espiritualidade para mim. Né? Eu vivo a minha espiritualidade também quando eu estou ao ar livre, quando eu estou praticando as minhas idas à montanha, né? Que eu faço caminhadas, eu faço escalada. Né? Então, estar no alto de uma montanha contemplando a beleza do mundo, né? o quanto isso me traz paz, o quanto isso me diz sobre Deus, né? O quanto eu me sinto, ao mesmo tempo, infinitamente minúscula diante do mundo, diante dessa beleza toda, né? E o quanto o mundo, né? Essa grandeza de Deus que está aí, né? Que para mim eu chamo de Deus, porque eu acredito em Deus, né? O quanto isso está aí, se expressa no mundo,
né, através da natureza para mim, né? Então, cada um vai escolher ou vai identificar na sua própria vida uma forma de expressar e de viver a sua espiritualidade. Outros exemplos também, né, que constituem práticas espirituais, né? Então, se a gente para pensar, por exemplo, uma pintura, pessoas que são artistas, que pintam, né, que escrevem poesia, que fazem serviço voluntário em instituições de caridade, né? Aquilo ali é viver a espiritualidade. Cada um vai viver de uma forma, né? Então, existem inúmeras formas diferentes de se viver a espiritualidade, né? Bom, então, agora já comentando, né? Depois de comentar isso, eu vou trazer exatamente um pouco mais do que é a inteligência espiritual, um pouco do modelo do SQ21 e trazer exemplo de habilidades, né? Porque o modelo tem 21 habilidades, obviamente aqui na palestra não dá para falar sobre todas elas, eu vou trazer exemplo de duas, que na verdade são habilidades que eu já comentei, que tem a ver com a questão da visão de mundo, né? Então é mais um pouco a gente vai ver também a aplicabilidade da ferramenta de autoavaliação, né? Que é um questionário, né? Que a autora criou justamente para que ela pudesse medir os níveis de inteligência espiritual das pessoas, né? Então, assim como existem assessments, existem ferramentas de autoavaliação que vão medir o nosso nível de inteligência emocional, por exemplo, que hoje em dia é super aceito, né? Muitos líderes de empresa, muitos CEOs, muitas pessoas, times, né, completos, fazem avaliações de inteligência emocional, existem avaliações de personalidade, por exemplo, né? E ela veio criar essa ferramenta para avaliar os níveis de inteligência espiritual, né, dos profissionais e dos indivíduos, porque isso está aberto não só ao mundo corporativo, mas a nível individual também, né? Então, como é que é o modelo? Né? O modelo é um modelo complexo, tá? Ele é formado por 4 quadrantes. Então, tem o quadrante 1, 2, 3 e 4. E como esses quadrantes se relacionam, né? Cada quadrante tem um número específico de habilidades. O primeiro tem 5, o segundo tem 6 e os outros 2 também têm 5. O foco dos quadrantes, se a gente para analisar verticalmente o foco do quadrante 1 e do quadrante 3, é a própria pessoa. Então, vou olhar para mim. O foco do quadrante 2, os focos do quadrante 2 e do quadrante 4 são o mundo exterior, ou seja, eu vou deixar de olhar para mim, eu vou olhar para o outro. Na horizontal, o quadrante 1 e o quadrante 2 é o que eu vejo de mim no quadrante 1 e o que eu vejo do mundo exterior dentro de mim, o que eu entendo, o que eu compreendo do outro. Ainda na horizontal, os quadrantes 3 e 4 vão se referir ao que os outros veem em relação a mim, no quadrante 3, e em relação ao próprio mundo, no quadrante 4. Né? Então, como esses quadrantes se relacionam e qual é digamos assim, o conteúdo de cada um desses quadrantes. Né? Então, basicamente, o quadrante superior esquerdo, ele vai tratar das habilidades de autoconsciência, de autoconhecimento, né? Se eu tenho consciência, se eu conheço quais são os meus... A primeira habilidade, né? Se eu sei que eu tenho uma visão de mundo. Isso é a primeira coisa. Né? Depois ela vai querer saber se eu tenho, por exemplo, consciência do meu propósito de vida, dos meus valores, né? Como é a minha complexidade de pensamento, como eu me relaciono com as minhas vozes internas. Né? Então, quando eu penso que eu tenho um ego e que às vezes esse meu eu não é a minha melhor versão, será que eu estou ciente que eu posso ser uma versão melhor de mim mesma? Será que eu sei que eu tenho uma versão que é mais silenciosa, mais sábia dentro de mim, que eu posso ouvir? Será que eu sei que para ouvir essa voz mais sábia eu preciso fazer um silêncio?
porque as vozes do ego gritam, 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 né? E às vezes atrapalham, sabotam a gente. Então, esse é o conteúdo do quadrante 1. O quadrante 2, né, vão ser as habilidades de consciência do universo. O que é que eu consigo compreender do mundo em profundidade? Eu consigo entender que a vida é toda interligada, né? Eu consigo enxergar visões de mundo diferentes da minha, sem ficar irritada, por exemplo, né? Será que eu consigo, por exemplo, saber, será que eu consigo entender que o tempo é amplo, que não existe só aqui, que existe uma história, né? O quanto mais para trás em relação ao universo eu consigo pensar, eu consigo ir, o quanto que a ciência já ajudou nisso, né? Ir para frente, né? Por exemplo, noção da minha percepção, né? Como é que é a minha consciência da minha própria percepção? Né? Será que eu sei que a minha percepção é limitada? Será que eu também sei que a minha percepção pode extrapolar? Né? Então, e pergunta também, esse quadrante ele vai falar sobre uma habilidade importante, que é a nossa capacidade de, se a gente já experimentou um momento de experiência de unidade, né? Uma experiência de transcendência. Isso vai estar aqui também nesse quadrante. Já o terceiro quadrante são habilidades relacionadas com o que eu vou fazer com o meu autoconhecimento, né? Então, como eu me torno um mestre de mim mesmo, né? Será que o meu autoconhecimento pode começar, pode se tornar um autoconhecimento profundo, né? Então, será que eu vou conseguir viver sempre a partir da minha melhor versão? O quanto eu consigo manter a minha melhor versão no comando, né? O quanto eu me comprometo com o meu próprio crescimento espiritual, o quanto eu mantenho as minhas práticas, sejam elas quais forem, né? Eu faço disso um exercício diário, o quanto eu busco orientação, né? O quanto eu busco orientação, o quanto eu busco discernimento, o quanto eu vivo efetivamente os meus propósitos, os meus valores. Uma coisa no quadrante 1 é eu saber quais são os meus valores, eu saber qual é o meu propósito. No quadrante 3, eu vivo o meu propósito, eu efetivamente vivo os meus valores, né? Mesmo em face de adversidade, né? Então, acontece uma coisa que, de repente, vai me tirar do equilíbrio, como é que eu vou tomar a decisão? Né? E aí a gente começa a ir para o quadrante 4. E essas setas, elas representam a maneira como essas habilidades começam a aflorar, e que podem ser desenvolvidas, né? E uma coisa importante é que a inteligência espiritual que ela coloca não é inata. Muita gente não desenvolve sozinha. Então, a gente pode provocar essa consciência, essa conscientização, esse conhecimento a respeito dessas habilidades. E no quadrante 4, o que vai ser o quadrante 4? Vai ser um resultado do trabalho anterior feito por nós nos quadrantes anteriores. Então, é um quadrante que se refere aos benefícios desse trabalho todo anterior que a gente faz. Então, é um quadrante de profundo conhecimento social, né? Quando a gente tem aquela presença espiritual. Algumas pessoas vão passar a ter essa presença. E aí eu convido vocês a pensar naquelas pessoas que vocês citaram, que expressam isso, né? Com as suas presenças, né? Que tomam decisões com sabedoria, com compaixão, que são líderes, agentes de mudança, muito eficazes, muito efetivos, né? Que são exemplos que a gente quer seguir, né? Que são professores espirituais, que nos ensinam muito sobre a vida, sobre o mundo, sobre Deus, enfim, né? Será que a minha presença, né, é uma presença que acalma? Eu sou uma presença que cura? Ou quando eu chego num lugar, eu causo um alvoroço sempre que eu chego? Né? Então, as habilidades desse quadrante vão falar sobre esses comportamentos que eu efetivamente coloco no mundo, né? e que fazem diferença. Né? Então, assim, todas essas habilidades, elas foram desenvolvidas
desenvolvidas e foram descritas pela Cindy em níveis diferentes, né? Então, cada uma dessas habilidades foi descrita em 5 níveis de desenvolvimento. Então, eu vou trazer para vocês essas duas, que é a consciência da própria visão de mundo, que a gente já falou, né, aqui, a consciência da visão de mundo do outro, que é essa minha capacidade de entender um ponto de vista diferente do meu, né? E, efetivamente, o que é, né? Do que se trata uma visão de mundo, né? A visão de mundo é uma lente que eu tenho, que quando eu não estou consciente dessa lente, eu nem sei que ela está aqui, né? Então, é a maneira como eu enxergo o mundo, né? E isso vem... o que influencia a minha visão de mundo, né? O que faz com que a minha visão de mundo seja a minha visão de mundo, né? Então, como eu fui criado, o ambiente onde eu vivi, né? A cultura, a minha família, que educação eu tive, se eu estive dentro de uma religião ou não, né? Então, fatores biológicos informam a minha visão de mundo também, então, experiências de vida, né? E uma coisa importante dessa habilidade é entender que todas as visões de mundo são parcialmente certas e incompletas. Então, se a gente tem essa noção, a gente começa já a entrar na habilidade 7, que é a consciência da visão de mundo do outro. O que será que a visão de mundo dessa outra pessoa tem de diferente da minha e que pode me auxiliar a crescer, por exemplo? Que pensa diferente de mim? Pensa. Mas o que tem ali que eu posso, né, aprender, que pode me ajudar a crescer, que pode me ajudar a expandir a minha visão de mundo, né? Então, por exemplo, como pessoas de diferentes lugares no Brasil mesmo, né? Exemplo da habilidade 1. Como a gente se cumprimenta. No Rio de Janeiro, a gente se cumprimenta de um jeito. Em Belo Horizonte, em Minas, a gente se cumprimenta de outro jeito. No Nordeste, é outro jeito, né? Então, são visões de mundo que estão aí baseadas na cultura, né? E exemplo, então, por exemplo, de consciência da visão de mundo do outro, né? Então, uma das maneiras que eu acho, assim, bem eficiente de colocar a gente chegar perto disso é, primeiro, viajando para o exterior. Quando a gente viaja para o exterior pela primeira vez, a gente vê aqui, nossa, como essa cultura aqui é diferente da minha. Nossa, que interessante fazer isso dessa outra maneira, né? Será que eu vou levar para minha maneira de ser, meu modo de vida lá no Brasil, questões aqui dessa cultura que eu acho interessante? Posso levar, né? E quanto mais, por exemplo, quanto mais a gente escolhe um exemplo que choca a nossa realidade, mais a gente está aberto a desenvolver essa habilidade de consciência da visão de mundo do outro. Então, por exemplo, quando a gente pensa em rituais funerários de outras culturas diferentes da nossa, né? Como é que outras culturas lidam com a morte? Lidam com o que fazer com o corpo de um ente querido, por exemplo, né? Então, existem milhões de maneiras diferentes, né? Então, agora eu vou convidar vocês a visualizar especificamente a habilidade 7 como um exemplo de como ela fez para todas as 21 habilidades desse modelo, né? Então, o que ela fez? Ela descreveu vários níveis, né? Então, nível 1, eu escuto pontos de vista diferentes, mesmo diferentes do meu, mesmo opostos ao meu. Isso é o nível 1, né? Então, assim, por que ela precisou colocar isso em níveis diferenciados? Porque ela estava desenvolvendo uma ferramenta de avaliação. Então, se é uma ferramenta de avaliação que vai ser utilizada dentro de uma empresa, por exemplo, qual é onde eu estou no meu desenvolvimento e como que eu posso fazer para melhorar. Então, ela precisou descrever todos esses níveis. Então, o nível de desenvolvimento 2, né? Busco oportunidades para aprender sobre pontos de vista diferentes do meu. E eu busco compreendê-los também. No nível 3, eu entendo os pontos de vista dos outros e eu me conecto com os seus sentimentos, mesmo durante um conflito. Então, vocês vão reparar que as descrições vão ficando mais difíceis, né? Então, para a gente chegar lá, vai precisar muito mais trabalho interior
pode ser feito de inúmeras formas. Pode ser feito dentro de uma religião, pode ser feito dentro de uma espiritualidade, pode ser feito com exercícios que eu vou tirar da psicologia, que eu vou tirar de, por exemplo, de livros que falam sobre determinados assuntos, né? Inteligência emocional, por exemplo, né? E dentro desse nível, eu não só entendo, como cada vez mais eu desejo compreender os sentimentos e os pensamentos das outras pessoas. O nível 4, eu tenho compaixão pelas esperanças e medos comuns a todos nós, independente das nossas visões de mundo. Eu consigo compreender que um outro ser humano completamente diferente de mim também é muito igual a mim. E eu consigo demonstrar às pessoas que eu compreendo os seus sentimentos, né? E eu também já considerei muitas visões de mundo, e eu escolhi a minha, e eu opero a partir dessa visão de mundo. E no nível 5, apontando aqui que ela só descreveu 5 níveis. Isso não quer dizer que não existam outros níveis que ainda possam vir a ser descritos, tá? No nível 5, quando eu aprendo uma forma melhor de enxergar as coisas, eu revejo a minha visão de mundo. Eu estou aberta a isso, né? Então, através da compreensão compassiva, eu consigo me colocar dentro da visão de mundo de qualquer um. Aí é que vem uma coisa muito difícil, inclusive de assassinos ou de terroristas. Será que eu sou capaz de me colocar dentro daquela situação e compreender o que será que levou aquela criatura a agir daquela forma? Né? E dentro desse nível ainda também outras pessoas sentem que realmente eu compreendo os seus pontos de vista. Né? Então, falando um pouquinho agora sobre a ferramenta de avaliação. Né? O que é o SQ21? O que é essa avaliação? Bom, o modelo, vocês já viram, é um conjunto de 21 habilidades que foram descritas em 5 níveis de desenvolvimento. Né? Para cada uma delas, ela fez esse tremendo trabalho. É uma ferramenta de autoavaliação, ou seja, eu mesma vou me avaliar. E como é que ela funciona? Ela é um instrumento que é online, não é online por causa da pandemia, sempre foi online. Né? Então, é um questionário com cerca de 170 perguntas sobre seus comportamentos, sobre coisas que você pensa, sobre coisas que você faz, né? Que traz essas perguntas, elas são feitas e você responde em escalas, né? Escalas de concordância ou escalas de frequência, né? Então, por exemplo, o quanto eu concordo, né, com alguma coisa, eu concordo nem um pouco, eu concordo um pouco, eu concordo, sou indiferente, não concordo nem discordo, estou lá bem no meio ali dessa questão. Ou eu concordo bastante, ou eu concordo muito. Né? Ou então, com que frequência eu faço alguma coisa, com que frequência eu vejo esse comportamento em mim. Eu quase nunca vejo, raramente eu vejo esse comportamento. Às vezes, eu vejo esse comportamento em mim. Eu vejo sempre esse comportamento em mim. Né? Então, vai de 1 a 5. Você escolhe ali na escala como você vai responder aquela pergunta. E o resultado traz um relatório. Então, depois que você faz a avaliação, é emitido um relatório com os seus níveis alcançados em cada uma das habilidades. Então, esse relatório, ele traz sugestões de aprimoramento também. Né? Então, é importante entender essa ferramenta de avaliação como um ponto de partida, né? Como uma possibilidade de desenvolvimento. Né? É um processo, né? E a pessoa escolhe como vai se desenvolver em cada uma daquelas habilidades. Não é necessário se desenvolver em todas as habilidades. Níveis altos em todas as habilidades é raramente alcançável. Né? Você pode, talvez, receber um resultado 0, por exemplo. O que significa esse 0? Eu fui reprovada? Não, ninguém é reprovado aqui, porque isso não é um teste, não é uma prova. O 0 indica muita coisa. O 0 indica que talvez aquela habilidade ali não esteja no seu radar ainda. Você não começou a desenvolver aquela habilidade. Né? Um 0 pode significar, por exemplo, que você, na hora de responder, você clicou no lado errado.
Você não clicou aqui, mas você quis dizer que queria clicar ali, mas você clicou trocado. Aí o relatório vai te trazer um 0. Né? E tem um outro momento de aprendizado. Eu costumo dizer que o assessment tem 3 momentos de aprendizado. E, efetivamente, quando você faz, né, a autoavaliação, você é bombardeado com perguntas que vão levar você a um estado de autorreflexão. Né? Tem muita gente que já fez e que diz, nossa, nunca pensei sobre isso. Nossa, nunca pensei que uma avaliação de inteligência espiritual fosse tocar nesse tipo de assunto, fosse falar de comportamento, fosse falar de como eu enxergo o mundo, como eu me comporto assim ou assado. E não tem nada de esotérico nessa ferramenta. Inclusive, a linguagem, como eu comentei, uma linguagem neutra, ela trabalha com glossários. Né? Então, existem alguns termos que são muito chave para a compreensão de quem está fazendo. Né? E ela desenvolveu glossários. Então, tem glossário para o cristianismo, tem glossário para o judaísmo, tem glossário genérico, tem glossário das religiões do Oriente, enfim. Então, a leitura do relatório é um segundo momento de aprendizado, quando você recebe e vai ler. Né? E o terceiro momento é a sessão devolutiva. O que é a sessão devolutiva? É uma sessão de conversa entre eu e a pessoa, né? Que vai esclarecer dúvidas, né? Esclarecer, por exemplo, se teve um 0, por que será que esse 0 aconteceu? Né? Então, eu vou ajudar a pessoa a entender o que foi. Né? Eu posso refazer as perguntas para a pessoa e avaliar manualmente, olha, o seu nível não é 0, talvez o seu nível seja 1, seja 2, seja 3. Né? E dentro dessas sugestões de aprimoramento, uma possibilidade é o acompanhamento posterior, né? Um programa de acompanhamento mesmo do desenvolvimento das habilidades, né? Que eu faço também com as pessoas. Né? Então, como é que a gente desenvolve? Agora, dicas, né, para vocês todos. Né? Como é que eu vou começar, por exemplo, a partir de hoje, com isso que eu escutei sobre inteligência espiritual, como é que eu vou desenvolver a minha inteligência espiritual? Eu vou trazer 5 práticas básicas. A primeira é inserir uma pausa entre quando acontece alguma coisa com você e a sua resposta. Vamos inserir uma pausa antes de responder, antes de reagir. Né? Então, esse comportamento automático meu, que muitas vezes vai causar um estrago. Pode causar um estrago. Ou pode causar um arrependimento. Ai, quantas vezes a gente não... Ai, puxa vida, eu não devia ter falado aquilo. Ou então, puxa vida, podia ter respondido assim, assado. Né? Então, essa pausa para pensar, para respirar, para olhar para dentro, né? É boa também. E é uma pausa também que serve para a gente se acalmar. Né? Então, quando a gente faz exercício respiratório, é para a gente acalmar o nosso sistema nervoso também. Uma segunda dica, criar uma pergunta guia. Né? Todo mundo que está acostumado, enfim, que já pratica, por exemplo, a espiritualidade naciana, tem uma pergunta aí, né? Como é que Jesus agiria nesse momento? Né? Então, é uma pergunta guia que serve para quem está dentro dessa espiritualidade, para quem não está dentro dessa espiritualidade, mas que acha, por exemplo, Jesus um cara legal. O Jesus era maneiro. Jesus, né, fazia umas coisas legais. O que será que Jesus faria nessa hora? Ou o que será que Madre Teresa faria? O que será que o Yoda faria? O que será que o Papa Francisco pensa a respeito disso? Né? Então, trazer um pouco essas pessoas que inspiram a gente para o nosso dia a dia. Né? Outra dica, ressignificar as coisas. Né? Então, como é que eu posso, por exemplo, ressignificar uma situação que eu estou enxergando de uma determinada maneira, dentro da minha visão de mundo, como é que eu posso enxergar essa situação de outra forma? Como é que eu posso, por exemplo, será que aquela pessoa está passando por isso? Será que esse pensamento que eu estou é a única possibilidade que existe para essa situação? Será que eu consigo pensar uma outra possibilidade? Então, é manter a mente aberta, né? Manter o coração aberto para ressignificar as coisas que acontecem para nós. Né? Então, por exemplo, ficar preso em casa durante a pandemia é só ruim? Ou será que eu posso olhar para isso como uma coisa diferente de muito ruim, por exemplo? Né? Outra dica, sempre desenvolver uma atitude de gratidão. Acordar e ser grato, porque talvez você esteja vivo e você, por acaso, não pegou Covid. Ser grata porque está um dia lindo de sol. Ser grato porque
Eu tenho comida para comer. Ser grato porque tem um monte de gente que resolveu se inscrever e assistir uma palestra que eu fui convidada para dar. Ser grato. Então, assim, desenvolver a atitude de gratidão é algo que ajuda a gente no dia a dia, ajuda a mudar o humor, ajuda a olhar para o mundo de outra maneira, né? E a última dica é ter um caderno. Ter um caderno, todo mundo que faz, né, que já pratica a espiritualidade naciana, está muito acostumado a ter um caderno, né? O que eu vou escrever no meu caderno hoje? Né? Será que eu consigo escrever no meu caderno todo dia? Será que eu vou escrever no meu caderno só os resultados da minha oração, só o que eu pensei na minha oração? Ou será que eu posso escrever outras coisas no meu caderno? Escrevo poesia, eu desenho no meu caderno. Será que o dia que eu acordo, por exemplo, triste, será que eu vou escrever no meu caderno até a tristeza passar, por exemplo? Será que eu vou escrever um dia, uma coisa que aconteceu no meu dia a dia que eu achei interessante, eu vou registrar no meu caderno. Então, usar um caderno de diferentes maneiras, né? Então, quando eu tenho os workshops, enfim, que dentro dos workshops a gente não traz nada da nossa própria crença e da nossa própria espiritualidade. Eu posso até dar exemplos, mas eu não posso dizer, olha, a minha maneira é mais legal que a sua, ou a minha maneira é essa. Não posso, isso não posso, porque senão eu vou estar indo realmente contra a ferramenta que eu estou utilizando e a ferramenta com a qual eu me certifiquei. Né? Eu tenho que estar aberta. Né? Então, por exemplo, em meios laicos, desenvolvendo, por exemplo, inteligência emocional, escrever sobre as emoções, isso faz um bem enorme. Porque a gente escrever sobre os pensamentos, eu estou pensando, escreve lá, escreve. E usar o caderno como fonte de conhecimento também sobre si, né? Fonte de autoconhecimento. Então, às vezes eu leio o meu caderno antigo e vejo ali um monte de resposta para coisas que eu estou passando, né? Então, às vezes, aqueles insights que eu tenho, eu uso o caderno para guardar insights, enfim. Então, já um pouco fechando, são essas cinco dicas básicas. Né? E quem quiser conhecer mais, eu tenho workshops online, atualmente online, não estão mais presenciais, que já estão programados. Eu tenho um workshop programado para março e o workshop programado para abril. Né? Quem quiser saber mais sobre o assessment, quem quiser saber mais sobre tirar dúvida agora também, né? Escrever um pouco mais, enfim, fazer alguma pergunta sobre como é que é esse acompanhamento. E trabalho também com esse tipo de desenvolvimento dentro de empresas e corporações. Né? Então, isso é levado para o meio corporativo. Né? Então, aí, a exposição aí chega ao fim. Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade. Esses aí são os meus contatos. Se vocês quiserem escrever para mim, enfim, fiquem super à vontade. E aí, agora eu vou parar aqui o compartilhamento. Acho que eu falei um pouquinho além do que eu estava programada, mas, enfim, acho que fluiu.